Olá, eu sou a Sónia Soares e este é o meu podcast. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Episódio 41: Se relaxares engravidas. Isto é um tema mesmo muito polémico, porque normalmente estamos a pensar que há mulheres, casais que estão a fazer o seu processo de engravidar, muitas vezes há muitos anos, a fazerem mil e uma coisas e às vezes chegam a um sítio e dizem-lhes: Oh, vais ver, se relaxares, tu engravidas. E elas pensam: Meu Deus, como assim? Se eu relaxar engravido? Como assim se eu relaxar engravido? Assim fácil. Então quer dizer que eu sou uma mulher estressada e as outras todas que conseguem engravidar estão sempre bem, está sempre tudo bem e não, muitas vezes a pessoa percebe que não, aquela pessoa que eu conheço e aquela, elas estão super estressadas e engravidaram. Então, esta frase, se relaxares engravidas, levanta mesmo muita polémica, levanta mesmo, pode gerar mesmo essa irritação, porque de facto é a pessoa que, quer dizer, então eu ando a fazer todas estas coisas, cuidados de alimentação, eu estou a fazer terapias, acompanhamento personalizado, cursos, programas e tudo mais, e agora vêm aqui e dizem-me se eu relaxar engravido, então tudo o que eu ando aqui a fazer não serve para nada, então paro com tudo, deixo de fazer o que quer que seja. Então são estas todas as perguntas e que eu estou aqui, que me chegam todos os dias e que eu estou aqui para te ajudar a esclarecer. Mas antes de mais, eu quero te propor aqui que tenhas aqui um minutinho contigo, que possas fechar os teus olhos, sentir a tua respiração e sentir esta frase dentro de ti. Se eu relaxar, engravido. Se eu relaxar, engravido. E o que é que significa para ti esse relaxar? É fácil para ti relaxar? O que é relaxar para ti? Será que é trabalhar menos? Será que é cuidares mais de ti? Será que é fazeres uma coisa, estás dedicada a apenas essa coisa sem estar a fazer várias coisas ao mesmo tempo? Será que é passeares mais? Será que é conheceres mais a tua história? Vê o que é relaxar para ti. Olha para a tua vida, para o teu dia a dia e vê como é que seria relaxar para ti. Porque tantas e tantas vezes há muitos pensamentos de fazer, gerir tudo, organizar tudo, planear tudo e muita pressão. E se calhar para ti o relaxar pode ser focar-te numa coisa de cada vez, com calma, sem querer ir propriamente a lado nenhum. Sente o que é esse relaxar para ti. Agora também diz-me, tu és daquelas mulheres que de facto têm dificuldade em relaxar? Tu és daquelas que só a palavra quase que já te enerva, porque até podes pensar como é que eu vou relaxar se eu tenho tanta coisa para fazer, isso é quase um luxo e só para as pessoas que têm tempo. Será que tu sabes de facto o que é relaxar? Tu até sabes como relaxar, mas não te permites relaxar? Ou será que tu estás numa fase em que sim, que te permites relaxar? Estás a fazê-lo agora há algum tempo, há pouco tempo? Estás aos poucos a integrar dentro de ti esse relaxar? Sente. Sente o que significa para ti.
E agora, com todas as sensações que tu podes estar aqui a ter, enquanto respiras, enquanto sentes o que sentes, eu vou daqui de um baralho feminino, do sagrado feminino, eu vou tirar uma carta. E esta carta é como se fosse a mensagem que tu precisas receber agora. Então tu estás aqui comigo quase que como se estivesses a ter a experiência do que é estar num momento, num íntimo moment comigo. E pensa que, independentemente de poderem estar 5 pessoas a ouvir este podcast, este episódio, ou milhares, esta carta é para ti. Porque se tu estás a ouvi-lo, tu foste atraída, tu foste magnetizada para estares a viver este momento e para estares a receber essa mensagem. Então, abre o teu coração, sente tudo o que estás a sentir. Não importa se tu sentes que és aquela pessoa que tem muita dificuldade em relaxar, ou se és aquela pessoa que relaxa com facilidade e que não entende porque então ainda não engravidou, esta mensagem é para ti. Então eu estou aqui com o meu baralho do Sagrado Feminino e quem está no YouTube consegue ver, mas quem está no Spotify está aqui a ouvir e eu vou ler de qualquer modo a mensagem. Claro que depois, quem quiser, pode sempre estar no Spotify, pode sempre espreitar ao YouTube para ver a imagem, mas eu vou descrevê-la para ver a imagem da cartinha. Então, aqui as nossas cartinhas. Eu vou tirar aqui à sorte, em direto para vocês. E esta mensagem que eu tirar é para ti. Então, eu estou aqui a escolher à sorte. Uau, adoro a cartinha que saiu e esta cartinha fala sobre as danças do Yin e Yang. Quando o caminho do meio é encontrado, tudo está em equilíbrio, não existe mais dualidade. Estamos aqui no episódio 41, se relaxares engravida, estamos aqui depois de fazer aqui um pequeno intimate moment meditativo, de tomada de consciência, como é que está o teu relaxar dentro de ti. E agora eu tiro aqui uma carta do Sagrado Feminino que nos fala sobre as danças do Yin e Yang, que é o Yin é o feminino, a energia feminina, o Yang é a energia masculina. Então esta mensagem é para ti. Não importa se só uma pessoa está a ouvir este episódio ou se são milhares, porque ainda assim esta mensagem é para ti e está aqui para este momento. E nós temos aqui de facto a figura de uma mulher e temos os dois lados dela, o lado Yin e o lado Yang. E fala-nos, esta carta fala-nos sobre estas danças do Yin e Yang, deste nosso feminino, da nossa energia feminina e da nossa energia masculina. E fala-nos deste caminho do meio, para que haja o tal equilíbrio. É mesmo interessante, reparem, se eu esta carta completamente sem eu imaginar, eu não a escolhi, para quem está a ouvir no YouTube, viu que eu simplesmente tirei à sorte, e é mesmo interessante que tenha saído esta carta, esta mensagem, que é mesmo para ti, para tu te lembrares que relaxar é sobre esse caminho do meio, é sobre tu poder estar na tua energia yang, mais ativa do fazer acontecer. Se calhar és aquela mulher também apaixonada pelo trabalho, pelo empreendedorismo, quem sabe, por fazer acontecer todos os teus projetos. Se calhar és aquela mulher que adora também ter a casa toda bonita, como eu, enquanto gravo este episódio, tenho aqui todo este cenário Bali, quem está no YouTube, quem não está, tenho aqui um biombo de bambu e tenho também aquela planta mesmo muito típica de Bali, que agora não me perguntem o nome que eu não me estou a lembrar, pois se me quiserem partilhar, podem partilhar, que eu entretanto também vou pesquisar
e que chegou hoje mesmo, e que são dois elementos que vêm retratar para mim a forma como eu quero estar na vida, como eu escolho estar todos os dias na vida, nesta energia mais do relaxar. Porque não é por acaso que eu estou neste movimento que estou a partilhar imenso no Instagram sobre o relaxar, a importância do relaxar, que parece uma coisa tão simples, tão básica, tão banal, mas a verdade é que é o essencial, e como eu vos disse, todas as mulheres que engravidaram e que estão no meu mundo, primeiro elas relaxaram em relação a vários aspectos do que é ser mãe, do que significa ser mãe para elas. E esta carta vem-nos falar sobre esta dança entre essa energia yin feminina e a energia masculina yang, do fazer, o sentir e o fazer, o sentir e o agir. Portanto, que nos está a dizer mesmo que é preciso equilibrar estas duas energias dentro de ti todos os dias. Não é estares no modo yang toda a fase que estás no trabalho, todos os dias, e depois chegar às férias, entrar no modo yin, entrar no modo feminino, de relaxar, de sentir, de usufruir, do aproveitar, do ir no espontâneo, ir só no ir. Então, não, esta carta é aquele convite para todos os dias tu estares nessa energia de equilíbrio, nesse tal caminho do meio que esta carta nos fala e que nos traz mesmo muito sobre este processo de engravidar, de te abrires a esta energia feminina, de sentir, de relaxar, de entregar. Então também me estou aqui a lembrar a propósito disto sobre uma pessoa que me enviou mensagem este fim de semana, no fim de semana em que eu gravo este episódio, e que ela me diz que, que já tem feito mil e uma cenas, como ela dizia, e que está cansada de processos longos para engravidar. E eu dizia-lhe que, e eu partilhava também no Instagram, que é: a maternidade é um processo longo. Se nós andarmos a fazer o que fazemos para nós, por causa de sermos mães, com aquele rigor, aquele controlo, eu estou a fazer isto para eu conseguir engravidar. Eu não estou no relaxar. Este é um exemplo muito interessante. Eu não estou no relaxar, eu estou a controlar os resultados. Eu estou a dizer que eu faço o que faço com o objetivo só de atingir um determinado fim. Eu não faço o que faço por mim e só por mim. Por isso, não há nada que vocês tenham feito, as tais mil e uma cenas, não há nada do que tenham feito que tenha sido em vão. Tudo isso, de certeza, está a contribuir para a mulher que se estão a tornar a cada dia. E, portanto, é tudo isso, essas mil e uma cenas, essas mil e uma coisas estão a contribuir para esse relaxar. Mas se não estiverem, é porque também não estão a fazer aquilo que é certo. Se cada vez vocês se sentem mais controladoras, mais estressadas, então a forma como estão a fazer, aí sim terá que ser ajustada, porque estar no verdadeiro caminho de engravidar relaxando significa que às vezes primeiro entramos em desafios para nós mesmas, em desconforto. E é mesmo importante que entremos num desconforto, porque senão está tudo tão confortável que não estamos a mudar nada. Cada vez que há uma grande mudança, que eu faço uma grande mudança na minha vida, eu entro numa zona de muito desconforto, uma zona de desafio, uma zona que não é neutra, uma zona que não me é conhecida, para que eu realmente possa evoluir, portanto, para que eu possa mudar alguma coisa na minha forma de estar e de ser. Portanto, é bom que vocês possam olhar para essas mil coisas que estão a fazer e ver o que é que eu já me tornei desde que eu comecei a fazer essas mil e uma coisas. Porque, acima de tudo, pensar que relaxar no processo de engravidar é sobre cada uma de nós, cada uma de vocês. É saber que tudo o que fazem é em primeiro lugar, e a única expectativa é que faça transformação interior em vocês mesmas.
e não com aquele foco de, lá está, não engravidei. Não engravidei, porque essas frases são típicas de quem não está a relaxar. São frases de controlo, de quem está mesmo a controlar o processo. Eu faço isto, é 1 mais 1 que vai dar 2. Se não der 2, já é o fim do mundo, já não presta aquele 1 mais 1. Não, 1 mais 1 pode dar 4, pode dar 6, pode dar 1, pode dar 3. É abrir ao feminino, abrir à espontaneidade, abrir a convites, abrir a coisas inesperadas. Reparem, receber um bebê, receber o positivo, reparem que é uma coisa inesperada, que vocês podem estar a fazer as tais 1001 coisas. Mas nunca vão saber se isso que estão a fazer vai dar um positivo. Mesmo que vão fazer um tratamento, acabam de fazer o tratamento, passado 15 dias já vão fazer o teste de gravidez. E pensam, pronto, ok, agora vai dar positivo, portanto é uma forma de controlar, eu consigo ter mais poder sobre o processo de engravidar se eu fizer tratamentos. Mas quem está aqui que já fez vários tratamentos sabe que eles podem resultar ou podem não resultar. Mas imaginem que há um dia em que realmente há um teste positivo. Aliás, muita de vocês aqui já teve testes positivos e até diz assim, pois, mas o meu problema não é engravidar, que eu até engravido fácil, o problema é não abortar. Que isso é outra fase diferente, tem outro tipo de mensagens. Eu agora se calhar estou aqui um bocadinho mais a explorar o engravidar em si, mas no fundo também é para quem já está grávida, quem acaba de saber o positivo e continua de precisar a relaxar. Não é? Precisamos continuar a nutrir essa energia de relaxar. E isto é tudo uma questão de energia. Portanto, se eu faço 1000 coisas, mas a minha energia parece que está sempre igual, não está a haver mudança. Será que aquilo que eu estou a escolher fazer é de facto aquilo que eu desejo? Eu estou a fazer ou porque é mais barato, ou porque é mais esperto, ou porque é mais acessível de alguma forma, ou é porque é mais cómodo, ou é porque toda a gente diz que faz melhor, que vai ajudar mais no processo de engravidar. Mas o que é que realmente tu desejas fazer? O que é que realmente é mesmo aquilo que tu desejas fazer durante este processo de engravidar? O que é intuitivo? O que é que te diz assim uma voz pequenina que diz fazes isto, mas dá-te umas certas borboletas na barriga, parece que te tira ao chão, parece que te coloca algum desconforto. O que é que isto te está a trazer? Esta experiência de sentir isto está-te a trazer a experiência de algo novo. Por exemplo, está-te a trazer a experiência de repente, sem tu contares, faz o teste de gravidez e dá positivo. É uma coisa nova, por exemplo, para ti, ou tu já engravidaste, mas as gravidezes não evoluíram, portanto, cada vez que é um positivo, cria-te ansiedade, tira-te o chão. E como é que tu, em geral, lidas com coisas novas na tua vida, inesperadas? Algo que está planeado de uma forma, mas alguém te diz afinal vai ser de outra forma. E como é que tu lidas com isso? Ficas resistente? É fácil abrir-te a essa mudança de planos? Ou ficas rígida naquele plano? Porque era aquele plano e era aquilo que estava, mas há qualquer coisa que me diz que eu até queria o outro plano, mas não, mas eu agora estava a pensar neste plano. Então é neste plano que eu tenho que me focar. E eu não faço essa flexibilidade. Essa flexibilidade é sobre o feminino, a tal energia yin. A rigidez é sobre a energia yang, com mais controladora, mais objetiva, mais pragmática. Mas o positivo vai-te chegar em total energia yin, em total energia feminina. Ele vai-te chegar em algo novo. E como é que tu costumas lidar com algo novo? A forma como tu lidas agora com coisas banais novas, imagina com um positivo. Então, o que é que tens de preparar? O que é este relaxar neste exemplo que te estou a dar? O relaxar neste caminho do meio e neste equilíbrio entre as energias femininas e masculinas é sobre te abrir ao inesperado. Estás na dança de eu tenho coisas planeadas, mas
Eu tenho espaço na minha vida para coisas que eu não estou a contar. E que se calhar são essas coisas que eu não estou a contar e que aparecem, e que se eu parar um pouco, sair daquela rigidez, se calhar de repente estou a abrir-me a todas essas coisas novas. E o que é que uma coisa nova, onde é que me vai levar? Eu não sei. Eu sei que uma coisa, em princípio, mais organizada, que eu já tenho planeado, vai-me levar a um determinado sítio que eu já sei. E mesmo assim não é garantido, mas é mais real que aconteça da forma como nós já sabemos. Agora, quando nós damos uma resposta diferente em relação àquilo que costumamos dar, nós já não sabemos para onde é que isso nos vai levar. Então, uma nova experiência, uma nova sensação, uma nova abertura, nós não sabemos. Uma nova dança, nós não sabemos aonde nos vai levar. E isso eu quero perceber contigo, se isso é assustador ou não. E relaxar é sobre isso, começar a largar esse controle, abrir-te àquilo que te surge, à vida que está sempre a falar contigo através de pessoas que te trazem um convite e é algo que tu gostas, mas como tens outro plano, recusas ou não recusas, aproveitas ou não essa oportunidade. Ou de repente, imagina, estás a ir ao Instagram e estás estressada e aparece-te um episódio a dizer se relaxares engravidas, apareceu-te para ti. Eu sei que apareceu para milhares de pessoas também, mas para ti apareceu. E o que importa é para ti, porque não apareceu para todas as pessoas, mas apareceu para ti. Então, tu deves ver isso como uma direção. É a vida, a energia yin a orientar-te. Algo que tu dentro de ti pediste, meu Deus, eu quero ser uma pessoa mais relaxada, eu quero ser mãe, eu quero ser isto, eu quero ser aquilo. E a vida mostrou-te o caminho. E eu quero perceber se tu estás nesta energia de relaxar, desta leveza, desta conexão com a natureza, com objetos também que te fazem sentir mais esse relaxamento. Portanto, para te dizer que, de facto, o caminho de relaxar leva a engravidar, quase certeza, se é mesmo um desejo teu, e levou a todas as minhas mulheres que eu acompanho, sendo que depois, para cada uma, relaxar é diferente. Existe este geral e depois existe o diferente e o personalizado de cada uma, que é às vezes para uma mulher relaxar é ela achar que sim, embora ela tenha dois filhos, ela pode ter o terceiro depois dos 40 anos e ela se permitir ter essa ousadia para a sociedade, não é? Essa ousadia de ser mãe novamente depois dos 40 ou 42. E essa permissão que não é, pronto, não, eu posso ter outro filho, eu tenho direito, eu sou merecedora. Não, não é só o dizer, é isso vibrar em cada célula, isso implica irmos olhar para cada pormenor do que é que ela, dos pensamentos dela, e muitas vezes os pensamentos, eu estou a pensar numa mulher em específico neste caso, os pensamentos é quem é ela, que há mulheres que há mulheres que nem sequer tiveram nenhum filho e ela vai ter o terceiro ainda por cima depois dos 40, ainda vai arranjar problemas, vai agora estragar a vida dela, isto e aquilo e aquilo outro, mil e uma coisas, e que fazia com que ela queria ser mãe novamente e não estava a conseguir. Quando conseguiu, teve um aborto espontâneo, porque ela hoje sabe que naquele momento ela sentia, meu Deus, eu não aguentei viver aquilo que eu desejava, eu não me preparei o suficiente no fundo, eu não estava pronta o suficiente para segurar aquela vida, porque eu tinha isto tudo ainda em mim que não me fazia sentir merecedora. Então nós estivemos a trabalhar fundo e eu acho que foi quase um ano depois, ela já estava a engravidar novamente e hoje tem a menina dela no colo com mais de um ano e hoje, principalmente nos dias de hoje, ela sabe que teve mesmo muito que abrir ao merecimento. Reparem, mesmo já grávida, mesmo já com o bebê no colo, ela continua a abrir a esse merecimento, porque isso é necessário continuar a trabalhar, não é só para ter o positivo. Então, são milhares de histórias em que eu consigo perceber o momento em que elas relaxaram, que é como quem diz, eu permito-me realmente. É uma rendição interior, é este equilíbrio entre o yin e yang, mas não necessariamente no trabalhar muito ou trabalhar pouco,
mas sobretudo uma questão pessoal para cada uma. Que para umas sim pode ser começar a trabalhar menos, porque isso é um processo de autovalorização, mas para outras é aquela permissão de serem merecedoras de ser mãe. Enfim, há muitos e muitos exemplos e eu trouxe-te aqui alguns. E dizer-te que com este movimento, se relaxares engravidas, eu acredito, sobretudo, que é estarmos na energia da maternidade e na energia de outras mulheres que ou já são mães, ou também querem ser, ou estão grávidas, ou já foram, o que quer que seja, mas é estar nessa energia daquilo que nós desejamos, estar ali, tocar nessa energia, estar assim quase que a tocar, não é? Nós estamos quase que a tocar, está aqui a energia da maternidade e eu estou aqui a tocar. É como quem diz, eu também me permito, eu também posso, eu também posso. E como engravidar é sobretudo essa energia feminina do sentir, às vezes não é tanto sobre fazer muitas coisas, é sobre permitir-nos sentir aquilo que está ali. Imaginem, vocês podem ter feito essas 1000 terapias, mas não se permitiram tocar na energia, sentir essa energia. Eu costumo dizer que a forma como eu vivo é ativador para as mulheres engravidarem. Ou seja, o facto de eu escolher todos os dias cuidar de mim, cuidar das minhas emoções, cuidar dos meus pensamentos, cuidar do meu corpo físico, e eu não estou a falar sobre ser perfeita, estou a falar sobre escolher fazer isso, esse movimento. E então isso é um processo, o tal processo longo para sempre. Então, esse é um processo diário, uma escolha diária entre a escolha entre ir caminhar ou não ir caminhar, entre parar para ler um bocadinho ou não parar e fazer mais e mais e mais e mais. É uma escolha diária e às vezes eu não escolho a coisa certa, mas em geral eu foco-me e escolho aquilo que me faz sentir bem. E é muito giro, porque no outro dia também fui receber uma leitura não, uma limpeza dos chakras e a terapeuta disse-me: Tu tens uma aura gigante. Ela disse mesmo: Tu tens uma aura gigante. E isso só me reforçou e foi muito importante para mim saber isso. Porque, primeiro, eu já sabia que cada experiência, cada terapia, cada acompanhamento que eu faço, e eu faço todos os meses, tenho sempre acompanhamento todos os meses, há anos e anos e anos, eu sei que cada sessão, cada acompanhamento, cada terapia traz-me algo muito importante. Traz-me algo muito importante. E eu também tenho os meus objetivos, eu também tenho os meus sonhos, os meus desejos, e eu sei que cada uma das coisas que me acontece abre-me mais e mais e mais a esses meus sonhos, a esses meus desejos. E então, quando ela me disse: Sónia, tu tens uma aura gigante, eu percebi, isto tem a ver com aquilo que eu escolho todos os dias. Não sendo perfeita, eu todos os dias escolho cuidar de mim. E é essa energia de que eu falo, a energia do relaxar é essa energia, não é sobre sermos perfeitas, é sobre essa energia que faz com que os outros se sintam bem connosco, que não consigam perceber como é que quando estão connosco, imaginem, estão connosco a trocar mensagens, estão connosco a ouvir um áudio nosso, estão connosco a ler um post, estão connosco ao vivo, presencial, 5 minutos, 10, 1 hora, 3, e de repente vão-se embora, só estiveram a conversar, supostamente, imagina, só estiveram a conversar comigo, mas sentem-se super bem. De repente uma pessoa que estava super nervosa, super ansiosa e de repente não percebe, tipo, ai, tu fazes-me tão bem, tu fazes-me sentir, eu fico tão leve, eu quero-te comigo. Eu tive várias pessoas com quem até eu fiz lives que disseram: Meu Deus, eu quero-te levar para a minha casa, eu quero-te levar para a minha casa, que eu quero essa energia da leveza. É, quando eu falo contigo, parece que, meu Deus, fico tão bem. Então nós podemos pensar: então, mas isso é assim tão bom? Então, claro que é. Nós estamos aqui precisamente para isso, para nos tocarmos uns aos outros e para nos elevarmos. E se nós estamos com uma pessoa e que ficamos super pesadas e carregadas, nós não estamos aí para a energia de relaxar. Mas se nós estamos com pessoas
que nos fazem sentir relaxadas, que nos fazem sentir leveza, mesmo que nos desafiem e que isso até ative em nós desconforto, mas ao mesmo tempo nós sentimos-nos bem, então nós estamos a tocar ali, quase como se estivesse com as nossas mãos na energia certa. E é isso que vai fazer a transformação necessária para engravidar. Foi o que aconteceu em Be The Goddess Fertility, o VIP Day With Me e Soul Sisters, que eu fiz presencial em Gondomar. Foi um evento presencial, um retiro, uma tarde de retiro, com 8 mulheres, mas com a energia de 15. E muitas saíram de lá sem saber bem o que é que tinha acontecido. Sem saber bem o que é que tinha acontecido. Sabem o que é? Naquela tarde nós fizemos o trabalho como se fosse de um ano. Aquela tarde, acreditem, foi um salto quântico, como se fizéssemos o trabalho de um ano. E nós sabemos explicar bem isso? Não, nós só estivemos umas com as outras, sentimos-nos bem e pronto, e mais nada. Fácil. E se fosse fácil assim? E se fosse fácil assim? Relaxar e depois engravidar. Porque é fácil assim. E então é isto que eu te estou aqui a convidar, a que te abras a esta nova forma de relaxar, a esta nova forma de chegar onde tu desejas, sem muita complexidade. E por isso eu criei a experiência, uma experiência muito especial. Uma experiência que vem neste movimento de se relaxares engravidas. E é uma experiência comigo, só comigo e, claro, presencial. Uma tarde comigo, uma manhã. Olha, até a luz aqui acendeu no meu PC. Uma tarde, tipo, uau! Uma tarde só comigo ou em casal, em que vais estar a tocar diretamente nessa energia. Porque é isso que eu noto, é essa presença. Quanto mais próxima eu estou das pessoas, não necessariamente presencial nos cursos, nos posts, quando as pessoas estão próximas, têm tendência a conseguir relaxar mais, têm tendência a engravidar. Foi isso que eu concluí após anos e anos a acompanhar mulheres, casais no seu processo de engravidar. Quando elas se abrem realmente, quando elas se aproximam, sentem energia e se permitem receber totalmente essa energia, é tipo magia total. Portanto, com a carta das danças do Yin e Yang, com tudo aquilo que eu estou a trazer, esta carta deste equilíbrio entre o sentir e o fazer, entre o feminino e o masculino, para este relaxar, para este engravidar, para esta abertura, para este tocar com as mãos, como se fosse com as mãos nesta energia, na energia certa. Então eu deixo-vos aqui em aberto essa experiência. Imagina que estás a ouvir este podcast daqui a 10 anos, eu estou a gravá-lo no dia 14, não é? 14, acho eu, 14 de julho de 2025. Mas se tu estiveres a ouvir este podcast daqui a 10 anos, ele está igualmente atual, porque isto vai ser assim para sempre. Sabem aquela história quando dizem o que cura é o amor tudo cura? É essa energia que no fundo estamos a falar, essa energia que relaxa, é a energia pura do amor, é a energia divina, é aquela energia que não se explica e que tem que se confiar, acreditar e só ir. Fica aqui o convite, uma tarde VIP comigo. Imagina. É só enviar mensagem privada quando tu ouvis isto e dizes eu quero saber mais sobre essa tarde VIP contigo, Sónia. Porque eu quero tocar nessa energia. Eu quero tocar nessa energia. Imagina toda a energia que tu sentiste neste podcast, neste episódio. O que é que pode acontecer com pessoas que não conseguem relaxar? Ouvem este episódio, tocam na energia do relaxar e isso vai irritar. Vai irritar, pode criar repulsa, porque o teu sistema corporal, mental e emocional não reconhece, ou seja, ele reconhece, só que ele não quer porque ele não está habituado. O teu sistema está habituado ao stress,
falar rápido, tudo objetivo, tudo controlado, tudo para ontem, uma coisa palpável e de repente estás aqui a ouvir-me, estás a sentir qualquer coisa completamente diferente a isso e o teu sistema vai rejeitar. O teu sistema vai rejeitar porque não conhece propriamente, não sabe lidar com isto. É forte demais. Há uma das mulheres que esteve no meu retiro e ela disse: Eu não sei porque eu estava com dificuldade em olhar nos olhos. Essa mulher continua comigo em acompanhamentos, cursos, programas. E o que é que eu sei? Ela sentiu, ela tocou de tal maneira nessa energia que ela não soube lidar. Ela tanto não soube lidar que depois, a seguir, na semana seguinte, ela teve dores musculares. Uma espécie de gripe, mas sem ser. Ela teve dores musculares que já não se lembrava de tal coisa. Então todo o corpo dela estremeceu. Eu sei porque eu vi quando eu olhei nos olhos dela. Eu vi o que ela sentiu. Eu vi tudo. O corpo dela não estava preparado naquele momento para receber tudo aquilo que ela estava a sentir. Era avassalador. Isso não significa que não seja exatamente o que tu precisas, mas pode dar medo porque o teu corpo não está habituado. Então eu também gostava de saber se tu estás a sentir isso. Não me importa se tu mandas mensagens e dizes: Sónia, eu ouvi o teu episódio 41, se relaxares engravidas, e eu estou super irritada contigo, com a tua voz, com a tua calma, está-me a enervar essas coisas de energia, não sei quê, com quem está a fazer tratamentos, intervenções, isto e aquilo, e tu de repente chegas aqui e só me fazes sentir coisas. E eu não percebo, parece que tipo fiz tudo errado até agora. Claro que tu não fizeste tudo errado até agora. Está tudo certo. Chegaste aqui. Já pensaste, porquê é que chegaste aqui? Há um motivo para ter chegado aqui. Chegou o momento de chegares aqui. Para tu ter chegado aqui, tu tiveste que viver tudo aquilo que viveste até hoje. E se este episódio te está perturbado de alguma forma, confia que é mesmo um sinal e se tu és mesmo daquelas super ousadas, envia-me já a mensagem a dizer: eu tenho que ter já a tarde VIP em julho, eu tenho que ter já essa tarde VIP porque tudo o que eu senti foi tão ativador, mas se tu estiveres comigo muitas dessas coisas se vão desfazer. Fica o convite, eu estou-te a fazer esse convite porque é mesmo tudo aquilo que eu estou a sentir e tem sido muito profundo. E há uma coisa muito interessante que este fim de semana, no momento em que gravo este episódio, estive com o meu namorado, íamos sair juntos e quando ele chegou junto de mim, ele disse: estou com ansiedade. Ok, e eu não lhe estive a perguntar: mas porquê? Porque é que estás com ansiedade por isto, por aquilo? Nananana. Esta energia muito controladora, muito de encontrar soluções rápidas entre tal. Não, simplesmente fomos conversando e chegamos ao local onde íamos. E ele disse: já estou bem. E eu: e então, o que é que aconteceu? E ele muitas vezes me diz: só com a tua presença, e ele disse-me desse fim de semana, só com a tua presença eu já fico bem. Tudo fica diferente, automaticamente eu relaxo. E é isto, sabem? E a mim acontece mesmo com ele. Como a energia dele, ele cuida da energia dele. Não, não é perfeito. Ele tem muito para fazer, eu tenho muito para fazer, mas o que nós já temos é suficiente. Já cria o campo energético bom para nos sentirmos bem. Para que simplesmente as coisas aconteçam da forma como tiverem de acontecer, porque nós só temos que nos sentir bem todos os dias, mesmo estando a viver desafios, seja de saúde, seja financeiros, seja o que for, continuar a cultivar essa energia de nos sentirmos bem. E nos lembrarmos que estes processos são prolongados, que são para sempre, que é sobre nós e não sobre a gravidez. A gravidez é o bónus. É um bónus, é algo que vem e porque nós nos abrimos a receber um ser que vai viver também os seus processos. E nós estamos a dizer: eu, para além de viver o meu processo, eu estou-me a abrir a receber
um ser para que ele próprio faça também os seus processos. É algo muito altruísta e que nesta fase planetária estamos a ser muito convidados a receber estes bebés que querem mesmo fazer assim um processo mais consciente. Fica o convite. Este sábado vou ter a primeira experiência VIP. Começam agora, estou aqui a fazer os agendamentos e começo agora a ter uma experiência VIP em casal. E eu digo-vos, não é só uma tarde, é desde o momento em que a pessoa me contacta, a experiência já começou. A energia já está, o campo já está aberto. Já há este tocar nessa energia, nós já estamos em contacto, já estamos a agendar o dia, já estamos a partilhar áudios, já estamos a partilhar mensagens, a energia já está aí, porque a energia está em tudo o que nós fazemos. Então, se tu estás a sentir que é este passo que queres dar agora, se, se tu queres tocar mais de perto com esta energia de relaxar, com esta energia de amor, esta energia da verdade, quem vive o seu dia a dia a fazer de tudo para relaxar. Porque se tu estiveres com pessoas, fazer terapias com pessoas que estão sempre estressadas, estão a fazer com as agendas super cheias, não têm tempo para elas e até fazem as terapias para ti, nunca vai dar o mesmo resultado do que aquela pessoa que o que ela faz para os outros, ela está mesmo a fazer para si. E ela não tem que estar a viver de uma forma perfeita, porque eu também não faço. Mas essa pessoa está a escolher todos os dias cuidar mais de si. Então, termino como comecei. Se relaxares, acredita, engravidas mesmo. Mesmo que seja super irritante ouvir isso. E quanto mais irritante for, provavelmente mais dificuldade tu tens em relaxar. E é ok, está tudo bem e é possível reverter isso, dar a volta a isso. Estou aqui para te ajudar, a enviar-te muitos beijinhos. Espero que tenha sido um ótimo episódio. Manda muitas mensagens a contar tudo, nem que seja para dizer que detestaste. Tudo é bem-vindo. Muitos beijinhos e até já.